Sejam bem-vindos a mais um episódio do Inspirecast, o podcast oficial da Expo Brasil, com o oferecimento da MWM Creations, um podcast que foi criado para inspirar você que quer ou já está morando aqui nos Estados Unidos, com histórias de pessoas que fazem acontecer aqui nos Estados Unidos, brasileiros de sucesso. E nós estamos aqui hoje com a Simone. Fala um pouquinho mais dela aí, amor. É isso aí. Hoje nós temos aqui a honra de entrevistar e conhecer um pouco mais da história da Simone, ela que já é uma empresária de grande sucesso na Filadélfia e agora está trazendo seus negócios também para Orlando. Vai nos contar um pouquinho da história dela para inspirar vocês. Simone, muito obrigada pela sua presença, é um prazer estar aqui para contar um pouquinho mais da sua história. Obrigada por estar aqui hoje com a gente. Obrigada eu, a alegria é minha mesmo de estar mais uma vez aí com vocês dois. Por nada, imagina. E eu queria começar conhecendo um pouquinho dessa história. Antes de todo CNPJ, tem ali a história por trás, né? O que te fez sair do Brasil e vir para cá? Como é que foi essa história? Eu vim literalmente em busca do sonho americano. Legal. Né? Eu costumo brincar que quando eu tinha 10 anos de idade, Vanessa e João, eu descobri que eu era pobre. Porque criança não tem noção. E com 10, 11 anos, eu comecei a desejar coisas, né? Eu queria uma mochila da Company. E aí a minha mãe falou, realmente a gente não tem condição. Depois eu queria tênis Keds, perfume Namorata, calça da Fora, e tudo não tinha condição. Então eu falei, tá bom, mas como eu faço isso? Para mim foi sempre o como acessar as coisas. Sim. E aí eu começo a trabalhar desde muito cedo, né? O meu primeiro trabalho é com 16 anos de idade, mas aquela sementinha, né, de eu quero crescer, eu quero buscar algo maior para mim, já estava dentro de mim desde muito cedo, de 10, 11 anos de idade. E minha mãe é uma pessoa, minha família é muito carinhosa, extremamente religiosa, cuidadosa, nunca nos faltou nada, mas nunca sobrou nada. Eu acho que eu faço parte da maioria da população brasileira, né? Sim, verdade. Naquela época, acredito que infelizmente ainda hoje, que não tem acesso a coisas. E quando eu estava com 13, 14 anos, eu tinha uma amiga, eu tenho essa amiga ainda maravilhosa, Lorraine, nós somos amigas há mais de 30 anos, que tinha 5 irmãos, salvo engano, vivendo nos Estados Unidos. E quando eu ia na casa dela, eu achava um espetáculo, né? Porque além de ter já uma prosperidade muito maior, eu ouvia eles falando inglês no telefone e cada hora um irmão chegava dos Estados Unidos, contava história. E ali eu falei, eu quero ir para os Estados Unidos. É aonde eu vou buscar a minha... Sim. Na minha concepção, era riqueza, né? Sim. Eu fico no Brasil até os 21 anos de idade, eu consigo visto, eu estava já estudando o primeiro ano de universidade, na época contabilidade e administração. E aí eu ligo para uma amiga, não ligo. Eu escrevo para uma amiga que já vivia aqui há 8 anos, a Fabiane. E aí eu escrevi uma cartinha, né, falando que eu Carta mesmo na mão? Carta na mão. Uau, que legal. Eu tô falando de 1998, quando eu escrevi essa carta. Que legal. Aí eu escrevo a cartinha e falo que eu quero muito, né? Eu queria vir, trabalhar, conquistar as coisas. Na minha concepção, eu viria para juntar dinheiro para fazer a minha faculdade, depois minha pós-graduação, comprar um apartamento e um carro. Então, sua ideia era vir, trabalhar, ganhar dinheiro e voltar para o Brasil. Total. Não aconteceu. E aquela coisa, né, de ficar 2, 3 anos. Todo mundo vem pensando isso e nunca mais volta, né? E a Fabiane, muito generosa, né? Ela, na verdade, ela é prima de uma prima, né? As famílias se conhecem. Ela falou assim, se você quiser vir, eu te recebo, mas você não precisa disso. Você está fazendo faculdade, você está fazendo estágio. Eu fiz estágio na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil. Já estava trabalhando numa imobiliária nessa época, quando eu estava na faculdade, aí dos 18 até os 21 eu trabalhei em uma imobiliária. Ela falou, se você vier para aqui, você vai trabalhar na limpeza, ou no restaurante, ou como babá. Mas, né, se você quiser vir, eu te recebo de braços abertos, né?
E aí eu venho. Eu recebi essa carta, gente, demorou 45 dias para chegar a resposta. É outra época. Tá vendo por que hoje nós somos tão aceleradas, né? Agora a gente manda uma mensagem no WhatsApp e em alguns minutos tem a resposta. Você precisou 45 dias para esperar a resposta. Em 3 minutos não respondeu. Pelo amor de Deus, até agora não me respondeu. Demora pra responder. Absurdo, né? Viu minha mensagem e não respondeu, né, João? Então, aí eu faço como que eu consigo vir, né? É literalmente uma vaquinha do meu pai, da minha mãe e do meu irmão mais velho. Eu vim com $250. Uau! E veio sozinha? Sozinha, para estar com a Fabiane. A minha madrinha na época, né? Hoje ela já não está mais entre nós. Ela me emprestou os cheques. Eu comprei a passagem dividida em 10 pagamentos. Uau! E seus pais com isso? Deixar assim, meus tranquilo, vai pais, sozinha. São pessoas Já incríveis. conhecia a filha, amor, já sabia. Ela já conhecia. Confiavam na Fabiane, né? A Fabiane é um pouco mais velha que eu, já estava aqui há 8 anos. Legal. E ela trabalhava na limpeza e no bar no final de semana, né? Sim. Bar e restaurante. Sim. Mas os meus pais, principalmente a minha mãe, que ela tem muito essa coisa de vai, busca, mas se você não der certo, a nossa casa está sempre aberta para você. Então, para mim, eu acho que é a primeira lição de vida, né? Eu vejo muitos pais querendo, hoje eu tenho 3 filhos, né? E mais 2 enteadas, querendo ser, talvez, rígido, né? Porque parece que o mundo está muito solto e acelerado e essa geração não quer nada com nada e acabam bloqueando esse relacionamento com os filhos, né? Afastando, né? Afastando. Então, esse acolhimento, né, dos meus pais de, olha, vai, se der errado, a porta está aberta. Então, para mim, eu acho que foi o que me deu ainda mais força. Né? Aquela gotinha de coragem ali que precisava para você chegar aqui. E chegando aqui nos Estados Unidos, a gente tem toda aquela mudança, né, que a gente acaba percebendo no local, que é a questão do ritmo, da cultura, de língua. E para você, o que mais te impactou na sua chegada? Conta um pouquinho pra gente. Eu acho que todas essas coisas e algumas outras piores, João e Vanessa, porque naquela época, em 1999, eu chego aqui no dia 26 de fevereiro, numa sexta-feira, no sábado, salvo engano, a Fabiane já me leva para conhecer o dono do restaurante. Na segunda, eu começo a trabalhar na cozinha lavando prato. E eu lembro que eu chorei muito na primeira semana, porque eles falavam português de Portugal e eu não entendia. Então eu buguei e falei assim, mas eu não falo inglês, não entendo a menina que fala espanhol e eu não estou entendendo português. Então deu aquele pânico, aquela ansiedade, mas eu queria muito, né? Então hoje eu falo assim, essa força, né, do desejo de você querer algo e acoplado mesmo ali lado a lado com a fé, né? Não tem como dar errado. E aí eu trabalho nesse restaurante ali com bastante desafios, porque a brasileira que chegava naquela época, né, não era um público que vinha como eu estava vindo ali para ralar numa limpeza, não é o público que chega hoje com uma condição financeira boa para investir. E existia, assim, né, muito assédio, existia muita prostituição e existia o carimbo na testa mesmo, né? 21 anos de idade, brasileira, sozinha. Então, o desafio ele era um confronto diário mesmo, né? De observar que, infelizmente, grande parte ia por esse caminho. E, de novo, né, a estrutura espiritual, familiar, de princípios e valores e saber quem eu era desde muito cedo, né, por ter talvez essa estrutura que eu falo que família é tudo, né? O meu esposo sempre fala, né, a fruta nunca cai longe do pé, né? E é muito sobre isso. Eu tinha que falar não o dia inteiro, né, de todas as propostas que tinham ali. Mas eu acredito também que é tudo muito rápido, né? Depois de um mês, as pessoas, 2 meses, 3 meses, sabe que você já entende tá seu posicionamento, outra né? coisa. É o posicionamento. E aí acabou, e aí eu, graças a Deus, comecei a observar a comunidade brasileira crescendo, porque quando eu cheguei em Filadélfia,
a estimativa é que eram menos de 500 brasileiros ali na região do Northeast. Grande era a comunidade portuguesa, que eram mais de 20 mil naquela época. E eu comecei a ver as pessoas chegando. Veio um boom, assim, de cada vez mais pessoas chegando. E eu falo com a Fabiane, vamos colocar uma loja brasileira? Que legal. Porque eu sou de família de empreendedora. Eu sempre falo que outra coisa importantíssima, gente, é modelagem. Quem você tem para se espelhar. E a minha mãe sempre, né, foi costureira e tinha a loja dela. Ela sempre empreendeu. Legal. E a Fabiane falou, mas como assim? Você tá louca? Era essa exatamente a minha pergunta. Você já está começando a responder, então eu já vou até formular aqui. A minha pergunta era essa. Então, você não veio já pensando em empreender como muita gente hoje em dia vem, né? Veio aí, trabalhou ali no restaurante, bar, fez prato. O que foi preciso, lavou pratos. E como que surgiu, então, essa história de empreender aqui? Conta um pouquinho da sua trajetória até você iniciar a empreender e virar empresária nos Estados Unidos. Eu comecei a ver cada vez mais chegando esses brasileiros. E tinha só uma loja brasileira na época, em Filadélfia, e tinha um outro escritório português, que estão lá até hoje, né? Que são pessoas incríveis, a Paula e o Paulo, que faziam remessas para o Brasil e tradução de documento e isso. E só tinha uma lojinha. E eu frequentava a lojinha, eu só tinha terça-feira de folga. Então, toda terça-feira íamos eu, Fabiane e Edna na lojinha comprar as coisas brasileiras. Sim. Ali era tudo que você tinha de lembrança do Brasil, né? Ele era o mais próximo. Então, para matar a saudade de casa, era lá que vocês iam. Exato. E eu falei, Fá, tá crescendo a comunidade. Já tem espaço para mais uma. Por eu ser filha de comerciante, também tem esse olhar, né? Visionária. Já fala. Ela e você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha, quando eu falei com ela para termos, né? Eu tinha 22 anos. Legal. Esse desejo veio, eu tinha, sei lá, um ano e um mês de América. E ela falou, você tá maluca? Eu falei, não, ela já estava documentada, né? Eu fiquei como estudante por 6 anos, né? Até conseguir o meu green card. Mas aí ela falou, então tá. E aqui eu acho que fica a primeira lição, né, de empreendedorismo junto com a vida. Nós demoramos 10 meses para planejar, para pesquisar local, né, para realmente ponderar prós e contras e como empreender, quanto que gastaríamos. E conseguimos juntas $35 mil, né? Eu tinha 5 mil e poucos dólares. Ela tinha um pouco mais e um tio dela nos emprestou na época, acredito que cerca de $15 mil. Então foram 10 meses do desejo ali, janeiro, fevereiro, né, do ano 2000, até inaugurar a primeira Made in Brasil, que foi no meu aniversário, 16 de dezembro do ano 2000, quando nós inauguramos aí. Que legal, que legal. Então você começou ali com planejamento, mas começou pequeno, né? Um planejamento, uma lojinha que vocês vendiam... Tudo. A gente vendia farinha, CDs, DVDs, alugávamos, olha só, a Rede Globo naquela época não estava aqui, então tinha as novelas, né? O pessoal via o Clone, Caminho das Índias, assim, de fitas, cassetes, a gente alugava para que o pessoal fazia fila de espera. Que demais! E aí eu falo que Deus sempre foi muito bom na minha vida, assim. Eu acho que nós estávamos na hora certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa também, porque houve o boom do real sair de 1,60 para 3,80 e a loja, ela começou a dar filas, assim, no sábado e no domingo atendíamos mais de 100 pessoas e viramos um point, onde as pessoas saíam da igreja no domingo, não tinha mais nada para fazer brasileiro e todo mundo ia para lá. Que legal! E fomos crescendo cada vez mais, né? Isso desse boom, né, do real versus dólar aí nos ajudou muito. Legal. E desde então eu fui crescendo mais no ramo financeiro. Aí eu já me tornei não só uma loja de produtos, mas fazia envios de dinheiro para o Brasil. Na época, a Western Union era uma das mais fortes, né? Sim. Então, assim, tínhamos outras também empresas, né, que nós representávamos. E eu comecei a trabalhar no ramo de check cash. Então, eu estou no ramo de troca de cheques já tem
Há 26 anos. Uau. E quando foi que você percebeu a necessidade de estruturar para crescer e virar o grande negócio que é hoje? Como você fez isso? Olha, eu falo, nem tudo são flores, né? Sim. Falo que as coisas foram acontecendo muito rápido com tudo isso. O boom do real versus dólar, né? Aí a comunidade começou a crescer. E eu não consigo fazer uma coisa só. Eu começo a inventar moda, literalmente. Aí eu comecei a fazer eventos, né? Eu trazia shows do Brasil, comprava esses shows aqui, mas eu fiz Gian Giovanni, Amado Batista, Teodoro Sampaio, múltiplas facetas. Assim, comecei a fazer os eventos a cada 2 meses lá. E aí, em 2003, eu faço o primeiro Brazilian Day em Filadélfia, de fechar a avenida, né? E aí eu fiz por 4 anos. O último que eu fiz, né, antes de voltar, eu passo um período no Brasil, eu vou contar para vocês, mas o último que eu tinha feito em 2007 tinham mais de 7 mil pessoas na rua. Uau! Nós fechamos 10 blocos da avenida. Sim. Então, assim, com eventos, cantores do Brasil, todo aquilo da cultura, né? Mostrando capoeira, mostrando samba, as crianças cantando. E eu continuo fazendo a revista que eu lancei na época, que chamava 100% Brasil. Eu também tinha um site, fui fazendo tudo aquilo. E eu era meio a pessoa, né, o pivô ali da comunidade, porque eu já estava há mais tempo do que os que estavam chegando, Fabiane com experiência, nós com isso de termos um ponto físico com multisserviços, né, começamos a ser um ponto de apoio para a comunidade, né? Eu falo que eu vi alguns partos, literalmente, porque as pessoas não tinham quem acompanhassem, né, quando estavam grávidas. E a delegacia, e a prefeitura, ajudava muitas pessoas. Legal. E nesse momento, aí minha mãe já tinha vindo para cá com meu pai, a minha irmã também estava comigo, casou. Vieram para morar aqui, então, com você? Vieram para ótimo. morar e ficamos ali todos trabalhando, e aí as empresas foram crescendo, né? Porque eu já tinha esse backup também, que eu falo que confiança é o fator número 1, principalmente na área financeira, não é? Então, minha mãe sempre foi comerciante, eu acho que ela até hoje é uma das responsáveis principais, né, de tudo aquilo que a gente tem de crescimento a nível de comércio, porque ela sabe o que faz, né, muito bem. Hoje ela continua trabalhando, né, no nosso supermercado. Que legal. Ela abre e fecha o jumbo a semana inteira, assim. É a pessoa que comanda ali os nossos 20 funcionários dentro do supermercado. Que legal. Mas, Vanessa e João, o que acontece? Nós fomos crescendo bastante, abrimos mais uma loja, abrimos mais outra loja, e os eventos e tudo aquilo acontecendo. E, de repente, vem o subprime, né? Eu falo que em 2008, assim, foi a pior crise, né, dos Estados Unidos, depois de muitos anos. Sim. Mais de 60% das pessoas perderam suas casas. E, junto com o subprime, veio também um novo governo com uma força migratória muito grande de deportação em 2008. E aí virou um caos, né? Muitos empresários quebraram mesmo. Muita gente voltou para o Brasil. A comunidade brasileira, que naquela época eram em torno de 15 mil brasileiros já, muita gente voltou. E eu quebrei. Só que nesse ponto da minha vida, eu já tinha 3 crianças, né? Nossa. Eu tinha o Lucas, o Nicolas e a Maria. E eu quebrei não só financeiramente, né? Eu quebrei emocionalmente, psicologicamente. E aí, os meus pais voltam para o Brasil com os meus filhos. Uau! A Maria tinha 1 ano de idade quando foi embora, o Nicolas 4 e o Lucas 5. E eu fico 7 anos longe dos meus filhos. E aí eu passo pelo pânico, pela depressão e pela exposição social, né? Porque esse é o aprendizado da vida, né? Infelizmente, quando a gente está bem, ajudando as pessoas e contribuindo, a gente é muito amado, muito querido. Mas quando você está numa situação difícil, principalmente quebrada, né? Em todos esses aspectos, é natural até, é um comportamento humano, né? As pessoas se afastam, né? Ou a grande maioria delas.
E então, assim, eu vivo o caos aí. Eu fico 5 anos, eu chamo isso de efeito liquidificador, né? De muitos pensamentos acelerados, negativos, me puxando para baixo ali, vivendo essa dor, né? Da depressão, da solidão, da exposição social. E aí eu saio de Filadélfia e vou para Kearney, que é uma cidade, né, de Nova Jersey, e trabalho na construção civil por 3 anos. Gente! Que isso. Uau! Nessa época já existia o Jumbo? Não, isso aconteceu depois. Não, Então aqui... Isso aqui foi quando eu quebro e fico longe dos meus filhos. Então, eu fico 3 anos em Kearney, trabalhando na construção civil. Fico 3 anos e meio lá. E eu me torno a supervisora de drywall, né? E cheguei a administrar aí várias turmas, eram mais de 150 homens. Uma das obras, né, que foi mais duradoura, tinha 225 apartamentos, 8 andares. E eu subia nas escadas, assim, todos os elogios negativos que você puder imaginar na sua cabeça estavam para mim. Imagina. Um ambiente desse. Foi legal você falar isso, porque eu queria até saber como que foi que você chegou a ir para a construção, como é que foi essa história, porque tem muita gente que vem para cá e chega aqui e não quer fazer nada, quer fazer o que fazia no Brasil e acha que vai fazer a mesma coisa lá e assim, não está aberto a oportunidades que aparecem. E repare... Então, por isso que eu queria entender como que você chegou nisso, né? Depois que você passou por uma fase muito boa, veio essa fase ruim, você teve que se reinventar. Tem gente que não quer. Tá na fase ruim, tá pedindo dinheiro na internet, mas não vai para um negócio legal. E repare que isso depois dela já ter feito sucesso aqui nos Estados Unidos, caiu, recomeçou, ela ainda voltou e recomeçou do zero. Tem gente que nem começou nada e não quer recomeçar. Menos meio milhão. Se fosse do zero, tava ótimo, né? Porque eu fico com a dívida negativa, muito grande. Nossa. E eu tinha um amigo que trabalhava na construção, né? Que era um grande empresário na época na região. Ele me deu essa oportunidade. Eu não tinha opção. Então, a primeira vez foi sonho, né? Sonho, desejo de prosperar, né? Conquistar o famoso, né, o sonho dourado, sonho americano. A segunda vez foi necessidade. Então, João, quando você me fala as pessoas não querem fazer, é porque não precisam, porque é o famoso aonde o calo aperta, né? É verdade. Eu tinha 3 filhos no Brasil, que por mais que os meus pais tenham, né, aposentadoria, uma casa boa e deram ele todo o suporte ali, eu tinha que mandar dinheiro todos os meses. E eram 3 crianças, não é? Eu tinha que dar o suporte para a escolinha, algum suporte para os meus pais. Tinha dívidas a pagar, então por mais que eu desfiz de todo o meu patrimônio no Brasil para poder pagar as dívidas quando eu quebrei, eu também tinha muita coisa a pagar, né? Então eu demoro muito a realmente assim poder sair desse buraco de pânico, depressão e exposição para entender que eu podia fazer outra coisa. E é por isso que hoje, quando eu trabalho com inteligência emocional, quando eu passo, né, eu passei pelo meu próprio processo de desconstrução, né, emocional, mental, social, para me reconstruir. Eu fico em Kearney, como eu disse, até 2010, mas eu começo a estudar muito. Eu tinha tempo, né? Eu saía de casa 4h30 da manhã para ir para a construção, chegava em casa 5h30 da tarde, estava sozinha, né? Então, o estudo entra na minha vida muito forte, o autoconhecimento e realmente essa busca de fortalecimento espiritual. Por mais que eu sempre fui uma pessoa extremamente ligada a Deus, mas quando você está nesse estado de depressão, né, que infelizmente é uma doença invisível, né? E com tudo isso eu começo a estudar e buscar realmente me fortalecer. Em 2010, finalzinho de 2010, em outubro, as obras acabaram. Essa pessoa que me dava trabalho decidiu também voltar para o Brasil. E eu falei, eu vou ficar com os meus filhos. Aí eu volto para o Brasil. Eu chego no Brasil em outubro de 2010. E foi maravilhoso no aspecto emocional, né? Eu estou perto dos meus pais, dos meus filhos. Em abril de 2011, eu conheço o Carlos, que é o meu atual esposo hoje, e fico lá até março de 2012, porque por mais que eu tentei empreender lá também, o meu irmão me ajudou,
tive um restaurante por 4 meses. Nesses 4 meses passei por 2 assaltos dentro do restaurante. E a conta não fechava, porque eu lembro que a gente faturava, o restaurante era bem pequenininho, sentavam menos de 20 pessoas. Mas tínhamos um faturamento de 15 a 18 mil reais, mas no fim do mês, porque é por mês, né, gente? Sim. No fim do mês sobrava 1.200, 1.300 reais. E era impossível viver, né, com 3 filhos naquela época, por mais que eu tivesse o apoio dos meus pais. E algumas situações de escassez foram trazendo o gatilho para mim, assim, que não era justo com os meus filhos. Porque eu vim atrás do sonho americano e eles nasceram na América. E aí, em março de 2012, eu decido volto para Filadélfia, né, ainda com toda a exposição social, ainda com dívidas, mas para reconstruir a minha vida com aquilo que eu sei fazer de melhor, né, que é trabalhar com pessoas e trabalhar com o ramo financeiro. E aí é o meu recomeço, né, em 2012. Uau, que história. Que legal, cara, sensacional. E esse recomeço, o que você atribui para que foi base desse sucesso? Ao que você retribui para esse início ali? Como é que foi isso? Eu acho que é a coragem de dar esse primeiro passo, o segundo, o terceiro e continuar a fazer a engrenagem. Porque eu conto em um dos meus livros, que realmente ele ainda não está publicado, que ele chama os 100 nãos antes do milhão. Porque eu fico 8 meses levando não. Porque quando eu volto, eu fui trabalhar de babysitter e fui trabalhar em bar e restaurante de novo nos finais de semana, sexta, sábado e domingo. E deixo os meus filhos no Brasil, tá, gente? Que essa aqui é a parte mais dolorosa da minha vida, porque a primeira vez eles eram pequenininhos. A segunda vez, eles já entendiam, né? Eles já estavam maiorzinhos ali, já estavam com 7 anos, 8 anos, a Maria já estava com 5 aninhos. Então, foi muito mais difícil. Nossa, imagina. Entretanto, eu falo, qual que é o seu propósito, né? Hoje, propósito ficou uma palavra até banalizada, né? Banalizada. Porque as pessoas, acham que elas não entendem, assim, qual que era o motivo. O meu motivo era que os meus filhos pudessem andar de cabeça erguida em Filadélfia. Então, ia custar o que custasse. E então eu venho com esse foco de fazer dar certo a financeira novamente, porque é onde está a minha expertise. E eu vou em vários bancos, em vários brokers, porque como você precisa de fornecedores, né, do próprio dinheiro para girar com o check cashing, precisa de bancos para te atender nesse ramo de money services business, né? Então, eu levei muito não, mas muito não, porque aqui tem muito banco, né? Sim. Mas eu saía de casa todos os dias, para ir a 2, 3, 4 fornecedores e bancos. Então, o não, para mim, eu sempre falo, o não a gente já tem. Né? Então, a busca era do sim. Até eu receber o meu sim, que foi em setembro de 2012, né? Então, a gente está falando aí de 6 meses, até as coisas voltarem a acontecer, foram quase 10 meses de licenciamentos, né? De contratos. E de uma pessoa que eu trabalho com ele até hoje. Ele foi o meu primeiro broker e mesmo depois de eu ter quebrado, ficado com dívidas, inclusive demorei quase 1 ano e meio para pagá-lo, ele me deu o sim. E isso eu acho que, né, seria aí um aprendizado, né, se eu posso compartilhar com as pessoas. Número 2, às vezes as pessoas deixam de conversar com as outras por causa de uma dívida ou de desentendimento. Às vezes as pessoas, infelizmente, né, na cultura brasileira, não quer o diálogo, não quer a prestação de contas, não quer, às vezes, a verdade por orgulho, por ego ou por vergonha. E é a pior coisa que você pode fazer, né? Porque quando você está com uma dívida, você tem que buscar, e foi o que eu fiz, eu conto isso no livro também, buscar os credores, conversar com as pessoas, e demorei bastante, eu demorei ainda 5 anos para pagar todas as minhas dívidas. Foi um grande desafio aí, mas, de novo, o propósito, né, vou traduzir a palavra por motivo. O meu motivo real ele era muito mais forte do que qualquer tempo ou
né, desafio. Nossa, muito legal, uma história incrível, que só nessa conversa aqui, conhecendo um pouco da sua história, eu trouxe vários insights, tenho certeza, para muitos empresários por aí, muitos empreendedores por aí. E eu fiquei mais orgulhoso ainda de ter você conosco, ter você no nosso podcast, ter você na Expo Brasil, a gente está muito feliz, obrigado aí pela participação, que sensacional, sensacional. É uma história não, e me deu até assim, tipo assim, às vezes eu fico pensando, não, tô desanimado, tô desistindo. Não, jamais. Vou lembrar da Simone agora toda vez. Muito bom. Desistir não é opção, né? Não é opção. Tem muita gente que começa um negócio do nada, sem ter processo, só assim, vamos indo, vamos ver o que vai dar, depois a gente vai ajustando no caminho, de acordo. Como foi isso para você? Você foi assim, né, ao go with the flow, ajustando no caminho, ou você já você fala que você gastou 10 meses planejando, então eu imagino que você tem um planejamento, uma estrutura de processos e tal. E como você acha que isso impacta no sucesso do negócio? Já começar estruturado, processo, planejamento, ou ir indo e crescendo de acordo com o dinheiro entrando, fazendo as coisas de acordo com os acontecimentos? Vanessa, eu acho que se as pessoas não têm o básico necessário para se manter o primeiro ano ou até os primeiros 18 meses ou 2 anos, é um super tiro no pé. Então, lá atrás, eu estou falando de 2001, né, para 2002, quando a gente começa... Mentira, eu abro a loja 16 de dezembro do ano 2000. Então, no final de 99, início do ano 2000, quando a gente começa a planejar, eu e Fabiane... nós conversamos, né? Eu estava casada na época, ela também, de entender se teríamos o apoio da manutenção da casa nesse primeiro ano. Sim. Porque a gente não sabia que a Made in Brasil ia ser um sucesso nos primeiros 4, 5 meses. Sim. Né? De novo, foi uma bênção divina. Então, isso do diálogo, do planejamento, e nós sabíamos que tínhamos condição, sim, de manter o business. A gente não tinha dinheiro para mantê-lo 18 meses, 24, mas nós tínhamos já para pagar aluguel, água, luz, telefone, os primeiros 6 meses. Por isso que eu falo do planejamento, do empréstimo, da reserva, sim, que na época foram $35 mil, foram fundamental. E nós não tínhamos despesa, sim, porque tínhamos combinado, né, que os nossos maridos, né, na época, estariam mantendo as despesas de casa. E fora isso, nós duas éramos, enfim, não tínhamos filhos ainda. Então, acho que esse cenário, você ter realmente a noção do cenário real, porque às vezes o sonho, as pessoas têm uma coisa que é terrível, né? Tem uma ideia hoje... Fala, é a ideia da minha vida, nunca ninguém teve essa ideia, eu vou colocar amanhã. Né? E aí quebra depois de 6 meses, porque não tem estrutura. Então é lógico que quando você tem acesso a crédito, quando você já tem um histórico, é muito mais fácil. Agora, quando você não tem que se preparar. E pelo menos com a consciência e, de novo, e conversar com as pessoas envolvidas. Seu esposo, né, a sua esposa, seus filhos, ou até os sócios. Página, né? Tem que estar na mesma página, porque senão você tem o sonho de empreender, mas esquece de falar para o seu filho, para sua filha, que se você está num restaurante ou numa loja, eu trabalhava 7 dias na semana. Na época podíamos fazer isso, né? Não tinha filhos. E era combinado. Eu acho que essa é uma grande falha. Então, a resposta é 100% precisa, sim, de planejamento, precisa, sim, de reserva de caixa. Eu sempre falo dos 4 P's do business, inclusive eu dou um treinamento que chama Power Business, tanto online quanto presencial, que realmente fala que é pesquisar, né, aonde, que é o que eu estou fazendo em Orlando há quase um ano, pesquisando, né, o mapa que a gente tem, que eu tenho de Orlando, é muito diferente do território. Sim. Quem tem o território são vocês que estão aqui, né, e os outros empresários que já estão. Então, eu venho há um ano para pesquisar vários aspectos, depois ponderar, porque tem que estar na mesma página, né? O meu esposo tá lá em Filadélfia trabalhando, eu estou aqui trabalhando. Os meus filhos sabem que eu estou aqui, o porquê eu estou aqui. E ponderou, é isso mesmo, que vale a pena, porque envolve todo mundo. Sim. É uma expansão, né? Que o nosso goal não é uma mudança, mas é uma expansão. Envolve toda a família.
Beleza, você pesquisou, você ponderou, agora vamos planejar. Planejar e ter essa consciência de que uma das coisas que eu faço muito na minha vida, hoje eu estava conversando agora no carro com o Adolfo, que é um grande parceiro, a velocidade das coisas. Deu errado, vamos pivotar, vamos ajustar, vamos reestruturar, sim, mas não é ficar chorando leite derramado, porque o mundo hoje muda numa velocidade tremenda. E aí, beleza, pesquisou, ponderou, planejou, vamos pôr em prática. Né? E aí o pôr em prática fica muito mais rápido, sim, porque você já fez o dever de casa. Então eu falo com qualquer empreendedor, assim, se você não tem condição, não tem essa estrutura, comece a empreender, mas mantenha o seu fixo. Porque as pessoas têm a tendência de jogar tudo pro alto, através, né, tipo, atrás de um sonho, e aí passam 2, 3 meses, né, eu já vi muita gente adoecer, já vi muitas famílias, né, se separarem por causa de todos esses fatos, de falta de preparo, falta de pesquisa, planejamento, caixa e do diálogo, né, porque você vai pelo sonho, e às vezes o sonho é só seu, não é do outro. É verdade. Né? E você vai realmente impactar todo um ecossistema, né? Inclusive com sócios. É importantíssimo estar na mesma página. Hoje meu esposo é meu sócio e estamos na mesma página do que queremos. Isso é fundamental. E você falou sobre crédito, né? Uma dúvida que eu tenho, talvez você pode ajudar a mim e a várias pessoas que estão assistindo também, é sobre... pegar empréstimo para montar negócios. Você é a favor? Você indica? O que você falaria para a gente sobre isso? Eu acredito que sim, se você tiver capacidade de pagar esse empréstimo. Sim. Então, de novo, se você pega, né, é um dos ramos que nós trabalhamos e vamos estar trazendo o hub financeiro hoje para Orlando, né, inclusive com o microcrédito, que é uma das nossas frentes principais. Mas se você não tiver a capacidade de pagar esse empréstimo, e é por isso que tem a avaliação. Quando a gente dá uma linha de crédito, o que vai ser feito? Ver se o business tem pelo menos 2 anos, né? Ver se realmente os seus extratos bancários são correspondentes com aquilo que você gasta e vai sobrar para pagar a prestação. Agora, você começando do zero, a análise vai ser no seu pessoal. Qual a renda que você tem para pagar esse empréstimo, né, com o que você já produz de dinheiro sem depender do negócio, porque o negócio ele vai demorar 6, 12, 18, 24 meses para chegar no ponto de equilíbrio. Sim. Então, mas as pessoas falam, nossa, mas a minha ideia é brilhante, ninguém faz isso. Cara, é todo mundo fazendo tudo ao mesmo tempo na internet, a concorrência é cada vez maior. Então, é muito perigoso mesmo, João e Vanessa, a pessoa ir pela paixão e tirar o pé do chão. Linha de crédito, claro que com juros que seja justo, que não seja uma loucura, que seja realmente dentro da capacidade de pagamento, claro que impulsiona o negócio, sem dúvida. Mas tem que ter, como diriam os nossos avós, juízo, né? É verdade. Deixa eu ver o que é a próxima. Sobre o hub de negócio. Isso mesmo que eu tava na cabeça de perguntar sobre, na verdade, sobre tudo, assim, os negócios que você faz hoje, então, o que pretende trazer para o Brasil? Provavelmente. O problema é o Brasil. Porque é quase o Brasil. É o Brasil na Flórida. Exato. Boa. Legal. É muito inspiradora a sua história. Então, você veio, começou, né, um negócio aí do nada, no sonho americano, cresceu, ganhou muito dinheiro, quebrou, sofreu pra caramba, foi embora, voltou, começou outro negócio. Conta pra gente, então, um pouquinho hoje, os negócios que você faz, conta um pouquinho pra gente de tudo que você faz hoje, como você alcançou o sucesso novamente e sobre o que você faz e pretende trazer para Orlando em breve. Obrigada pela pergunta, porque é uma pergunta que as pessoas falam, nossa, eu te vejo aqui no Instagram, no LinkedIn, mas o que você faz? São várias frentes, né? Hoje o S Group ele é composto por 6 empresas. Então, nós temos o Jumbo, que é o mercado, a financeira, que é a Made in Brasil, que o meu esposo toma conta.
Hoje ele está à frente do braço financeiro em Filadélfia. A lojinha do Monkey Money, que ela faz remessas de dinheiro para o Brasil, faz as trocas de cheque, né? Isso como frente de loja, né? A Made in Brasil é uma operação de wholesale. O Jumbo Supermercado, que nós vamos fazer 7 anos. Uau. Daqui 5 meses Legal. Nós comemoramos 7 anos. Quero ir na festa, hein? Quero ir na festa. Pois vamos fazer churrasco, aproveitar que vai ter jogo da Copa em Filadélfia. Vocês podem ir, a gente celebra. Que legal. E o mercado hoje, né? A minha mãe junto com a minha irmã, elas tocam o Jumbo ali, uma equipe incrível. O escritório central, né, que é o S Group, que tem uma equipe hoje, tanto de RH como financeiro, administrativo. O Instituto Simone Salgado, desde 2014, toda essa experiência que eu passei, né, de depressão, né, e emocional e quebra, eu busquei estudo para poder ajudar outras pessoas a realmente saírem desse lugar de dor. E quando não é de dor, é de falta realmente de um ponto de equilíbrio. Então, inteligência emocional hoje, quando eu faço, normalmente são 2 dias de imersão, né? É esse resgate pessoal e o primeiro passo para o autodesenvolvimento, né? E agora com a Capital X, que é a empresa de microcrédito, junto com o Hub Financeiro, estamos trazendo para Orlando, que vai estar composto, né, com advogados, com CPA, com microcrédito, com a Jazz, que é uma empresa de marketing e posicionamento no digital, muito mais do que o marketing tradicional, é muito mais de estratégia e posicionamento. E outros parceiros, né, que vão estar aí, nós já estamos buscando parceiros que realmente queiram fazer um trabalho de excelência. Eu falo que é o que a gente busca. Se você entrar em qualquer um dos nossos comércios ou nos nossos treinamentos, a nossa entrega ela é propositalmente de excelência, né? De entregar mais. Então, é muito, muito bom ver, né, os business hoje conseguindo atender aquilo que são os nossos princípios e valores, né? Desde a limpeza, a gentileza, né? Ali ao bom atendimento, de excelência mesmo em tudo que a gente faz e poder contribuir tanto com uma comunidade. Trazer para Orlando alguns, né, dos nossos braços, né? E futuramente outros, né? Hoje é uma alegria, uma empolgação mesmo, né? Por isso que estaremos na Expo Brasil com vocês, para mostrar um pouco de tudo aquilo que a gente faz, porque sabemos que Orlando né, é o polo hoje dos brasileiros aqui nos Estados Unidos, e eu acredito que o S Group tem muito a contribuir aí com todas as frentes que trabalhamos. Que legal, parabéns. E tudo isso com muita excelência, porque afinal de contas você passou por tudo, né? Então você viveu tudo, não é uma experiência que você aprendeu de ler e contou, você viveu, então você tem aí muita experiência para passar e ensinar, né? Nossa, muito legal, parabéns. Eu já quero fazer parte desse grupo, hein? Já me coloca lá, já arruma lá a sala da Expo lá no Hub, porque estaremos lá e isso é interessante que se você, né, quem está assistindo, for olhar os nossos episódios, cara, a maioria de todo mundo que passou por aqui fala sobre excelência, né? Fazer um trabalho bem feito, que foi, a gente cresceu porque a gente entregava com excelência. E a Expo também a gente tem esse pensamento, sabe? A gente, se for para fazer, cara, se não for fazer um negócio massa, com excelência, nem vamos fazer. Sabe, se não for fazer num lugar legal, com estrutura legal, com estacionamento gratuito, cara, deixa. Se for fazer qualquer coisa, eu não quero. E o legal é que as empresas que participam têm o mesmo pensamento. Então, isso é muito bacana. Muito legal. Tá todo mundo alinhado ali, né, nos mesmos pensamentos. Eu estou empolgadíssima. Vai ser a minha primeira vez na Expo, então é um prazer estar com vocês de verdade e estar, né, podendo chegar em Orlando pela porta da frente, né? Eu acho que isso também, quando a gente fala de empreendedorismo, esse respeito a quem está, né? Eu tenho conhecido muitos empresários aqui e estou muito feliz, assim, com a receptividade, com a entrega. Eu acho que esse também é um grande segredo do empreendedorismo e de você ter sucesso. É você entender que tem espaço para todo mundo, sim,
né? E que é possível a troca. Que juntos nós somos mais fortes, né? Na prática, né? Não no discurso. Exato. Então, você não ser, né, um taker e ser sempre um giver, entendendo que quando você dá, vai demorar um pouquinho, mas tudo que a gente faz volta, de bom ou ruim. Então, acho que isso é lema de vida, né? E isso parece muito com o que eu sempre falo, né? Que as pessoas ruins dão um jeito de ir embora, não consegue ficar. Deus então, sempre empresa ruim, gente ruim, vai sair. E vai ficar gente boa. E vai unindo cada vez vai mais. Unindo as pessoas que fazem legal, que fazem direito. Isso é tão forte, João e Vanessa, que na empresa a gente vê isso, né? Nós chegamos a ser mais de 100 colaboradores, né? Hoje, nós estamos com cerca de 54 colaboradores, porque fechamos alguns projetos no Brasil e estamos com o olho agora aqui em Orlando, mas a quantidade de pessoas que foram expelidas do ambiente, elas não conseguem ficar. Exato. Eu tive pessoas que falaram assim, mas falaram com RH muitas vezes, né? Mas por que estão me tratando assim? O que querem de mim? Como se a gente tivesse um interesse em tratar bem. É uma loucura, as pessoas são tão maltratadas, né? E infelizmente também tem esse histórico na comunidade, né? Muitas vezes de exploração, de maltrato. E as pessoas, nós tivemos alguns, tá? Uma meia dúzia que se incomodava, né? Que tinha alguma coisa estranha ali, porque é um ambiente aonde a gentileza realmente é valor, tá no nosso handbook. Eu dou treinamento na empresa 4 vezes por ano e todos os nossos líderes têm treinamento, né, a cada 2 meses. O RH, ele é maravilhoso, super eficiente, então a comunicação é muito boa. E então, assim, quando a pessoa não se adapta, é o que você falou, né? Claro que a gente, nós temos fé. Então, a gente pede sempre a Deus que nos proteja, nos blinde, afaste, né, de nós aquilo que é ruim. Mas a força do ambiente, eu falo que é uma das coisas que eu ainda quero escrever. Porque a força do ambiente é incrível. É muito forte mesmo. Bom, foi um podcast riquíssimo. Que bom. Nossa, a Simone trouxe tantos insights, tantas dicas maravilhosas aí para você que está começando ou que já está na caminhada. Foi um prazer enorme ter você aqui, Simone. Infelizmente já estamos acabando, mas eu queria finalizar pedindo para você dizer aí para o empresário, o empreendedor que está começando, que já começou, que quer começar ainda, o que você diria para essa pessoa? Bom, eu diria muitas coisas, né, Vanessa? Eu acho que são só empreendendo nos Estados Unidos, né? Eu faço agora 25 anos em dezembro empreendendo nos Estados Unidos. Mas eu acho que é muito menos ego, sabe? Mais humildade mesmo, de se colocar, né, na posição de entender que nós somos mais um ser humano. O objetivo, quando você quer empreender, normalmente é fazer uma diferença, pelo menos na minha percepção, positiva na vida de alguém. Então, deixar um pouquinho, né, o ego de lado. Às vezes você já está com dinheiro, está bem sucedido no Brasil, mas aqui você está começando de novo. Então, ter a humildade, né, de entrar pela porta da frente, não só dos Estados Unidos, que a gente está na casa do outro, mas também no território, né? Eu quero trabalhar com a comunidade brasileira, com a comunidade hispânica. Então, mapear, entender que o mapa que a gente tem na mão quando sai do Brasil é muito diferente do território aqui. E respeitar quem chegou com verdade mesmo. E entender que é plantação e colheita, mas é jornada, né? Nós não vamos, como eu falei aqui algumas vezes, não vai ser em 6 meses, não vai ser em 1 ano, talvez não será em 2, porque somos bebês quando chegamos aqui. Ou mesmo que você já esteja aqui há 10, 15, 20 anos trabalhando para outra pessoa e vai empreender, você está começando do zero de novo. Então, eu acho que as pessoas confundem muito, sabe, humildade com... né, de estar se diminuindo. Não é nada disso. A gente está falando de uma humildade de realmente perguntar, João, Vanessa, qual que é o melhor lugar para a gente ter o hub?
Aonde a comunidade está concentrada? Me conta a história aqui. Existe hubs financeiros parecidos? O que a comunidade precisa? O que é a oferta e a demanda? Então, eu volto para os 4 P's do business, mas volto muito mais com dessa coisa da humildade genuína, sabe? Porque, infelizmente, culturalmente, muitas pessoas acham que o dinheiro é tudo, mas numa terra estrangeira, num ambiente diferente, dinheiro é importante, sim, vai ajudar muito, né? Comparado com aquele que talvez não tenha o capital para investir, sim. Mas as conexões, as pessoas e entender que tudo vai acontecer a médio e longo prazo, né? Ter essa consistência, né? Se tem uma palavra na minha vida, é consistência. A gente erra, cai, acerta, erra de novo, mas ajusta, pivota, mas continua a caminhada. Então, eu acredito que é sobre isso. Nossa, sensacional. É entender que não importa o quão grande a pessoa era no Brasil, não importa o dinheiro, não importa o status, o estudo, né? As credenciais. O título, não importa. Chegou aqui, nasceu de novo. Nasceu de novo. Então, e é tão bom nascer de novo, né? Eu tô adorando nascer de novo em Orlando, gente. Legal. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Foi uma honra enorme ter você aqui com a gente. Obrigada. Gente, sensacional esse episódio. Se você gostou, compartilha com aquela pessoa que chegou agora ou que quer vir para os Estados Unidos e que quer empreender aqui. E eu queria fazer um convite para você. Curta aqui, segue nosso canal. E não se esquece que nos dias 18 e 19 de abril tem Expo Brasil, o maior movimento de empresários brasileiros aqui dos Estados Unidos. É isso aí, nós esperamos você lá.